Continuando aqui, nós estamos ministrando uma série, onde o nome dela é Vencendo o Mundo. E João, lá em 1 João, diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tem crente aqui? Peraí, quem aqui veio o culto passado? Estou fazendo uma pesquisa todo culto. E os demais, estavam onde? Online? Aleluia. Pelo menos estavam, né? Aleluia. Glória a Deus. Então nós já temos 3 semanas que estamos ministrando essa série. Vou concluir ela domingo que vem. Não perca, domingo que vem vai ser poderoso também. Não perca o último capítulo. Amém? Aleluia. E eu creio, irmãos, que esses são dias em que Deus está te dando graça, libertação das coisas desse mundo. Certa vez, Jesus orou e falou: Pai, eu peço que o Senhor os livre, os guarde nesse mundo. Mas ele explicou depois, falou: Pai, não peço que o Senhor os tire do mundo, porque tirar do mundo é morrer. Mas eu peço que o Senhor os guarde no mundo. Essa mesma oração ele fez para nós. E hoje o Senhor tem nos guardado desse mundo. Eu preciso te lembrar que o mundo é aquilo que esfria seu coração para com Deus. O mundo é aquilo que te faz não ter tempo para Deus. O mundo são as coisas que concorrem com Deus na sua vida. O mundo, então, não é pecado. Por quê? Trabalhar é pecado? Ir lá na Disney é pecado? Alguns crentes acham que é. Mas não falo desse. Não é pecado. Você tem uma casa de praia. Aleluia. Me convida. E aí no final de semana você fica no conflito. Eu vou para a casa de praia que eu comprei, que eu investi, ou eu vou para o culto? Então, você percebe que as coisas deste mundo não são pecado. Mas elas têm uma consequência quando você as prioriza. Qual é a consequência? Seu coração se esfria. Seu coração se esfria. Sempre o mundo está concorrendo com o seu coração, com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. O tempo inteiro o mundo está concorrendo. Você vai ver que o pai sempre está em oposição ao mundo. O filho sempre em oposição a Satanás. E o Espírito sempre em oposição à sua carne, o Espírito Santo. Essas 3 coisas acontecem diariamente. O Espírito Santo está o tempo inteiro dentro de você, ministrando para que você não ande na carne, mas ande no Espírito. O Senhor Jesus já lidou com Satanás, ele pisou na cabeça da serpente, mas o mundo, você é guardado do mundo pelo amor do Pai em você. Sabe, eu preparei, já tem mais de 1 ano que eu preparei essas mensagens, e a mensagem que eu ia ministrar hoje, já está pronta, acho que há mais de 1 ano e meio, 2 anos. Mas Deus, hoje de manhã, mudou meu coração um pouco, para falar de outro aspecto aqui. E eu queria compartilhar isso com você nessa manhã, em nome de Jesus. Então, eu gostaria que agora você curvasse sua cabeça, pedisse ao Espírito Santo para ministrar o seu coração nessa manhã. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor fale conosco. Libere sobre nós a Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra, Senhor, e é capaz de discernir juntas e medulas. Senhor Jesus, o Senhor pode falar conosco nessa manhã. Nosso coração está rendido e aberto diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu vou usar aqui como referência Êxodo 3, Êxodo capítulo 3. Em Êxodo capítulo 3, nós vemos Deus aparecendo para Moisés na sarça ardente. Imagina, Moisés é um pastor. E eu disse para vocês no culto passado, que o Egito, os egípcios, era abominação pastores. Para esse mundo lá fora, nós pastores somos abominação, porque nós somos ladrões, charlatões, aqueles que roubam o povo. Para os egípcios era a mesma maneira, não nesse aspecto. Interessante que os maiores homens de Deus na Bíblia, eles tinham uma característica: pastores. Moisés agora pastoreando o seu rebanho. A Bíblia fala que ele estava pastoreando o seu rebanho. Deus aparece para ele numa sarça que ardia
consumia. Desculpa, não consumia, mas pegava fogo, brilhava. E aquela ali, na verdade, era a imagem de Moisés que Deus estava falando para ele. Por quê? Porque nós temos o fogo de Deus, mas a obra de Deus não nos consome, nem Deus não nos consome. E é interessante que nesse momento eles estão conversando, e Êxodo capítulo 3, verso 6, projeta por gentileza, Êxodo 3, 6. Deus agora vai se apresentar para Moisés. Ele vai falar com Moisés quem que é ele. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai. Fala comigo, teu pai. É impressionante, irmãos, como que a família é fundamental na questão de fé. Biblicamente falando, a família é a base da construção da fé. Biblicamente falando, você papai, você mamãe, vocês são os maiores influenciadores da fé dos seus filhos. Biblicamente falando, Deus espera de mim e de você, como pais, como mães espirituais, que nós venhamos a influenciar nossas crianças. Porque no dia que Ele se revela às nossas crianças, Ele vai falar o quê? O Deus do seu pai, o Deus da sua mãe. Deus está sempre te conectando aos seus filhos. Deus está sempre te conectando à sua próxima geração. Nunca se esqueça disso. E é interessante então, que ele diz mais: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você percebe que Ele é o Deus da família. Fala assim comigo: Deus é o Deus da minha família. Você só vê famílias aqui. É a família de quem? De quem? Abraão. É a família de Isaac e a família de Jacó. Deus se manifesta inicialmente através das famílias. Deus se conecta inicialmente através das famílias. Por isso é muito importante você ter um ambiente familiar voltado para o Senhor, voltado para a palavra, voltado para buscar o Senhor, voltado para buscar a palavra e o Senhor. Sabe, você tem que vir para o culto, não para ir na igreja, porque se é a igreja que está chegando aqui. E quando nós nos reunimos aqui, então, você está trazendo os seus filhos, nós vamos aqui cultuar o Senhor, servir o Senhor juntos, adorar o Senhor juntos e receber transformação. Você tem que fazer isso debaixo de muita alegria. Por quê? Porque você está trazendo uma impressão para os seus filhos. Por quê? Deixa eu te falar, você ensina muito mais pela imagem que você é, do que pelas palavras que você diz. E a imagem que Deus tem de você é que você é sacerdote na sua casa, você é aquele que tem autoridade, você é aquele que desfaz as obras do diabo, você é aquele que dá direção, você é aquele que tem sabedoria para edificar. Essa é a imagem de Deus a seu respeito. Essa é a imagem que você tem que ter a seu respeito. Vocês estão comigo? Mas a Bíblia continua dizendo que Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Sabe, aqui tem alguns pontos nesse versículo, para a gente começar, e só dar um testemunho para você. Essa questão, como você, como família, você influencia os seus filhos, ou a próxima geração, ou as pessoas que estão à sua volta. Porque hoje nós não temos só pais naturais, nós temos pais, mães, irmãos espirituais. Eu tenho muitos irmãos espirituais que são mais próximos, mais chegados muitas vezes que meus próprios irmãos da carne. Você entende? Eu preciso te dar um testemunho aqui. Eu tenho um tio, que ele foi o primeiro crente da família. Nós, uma família tradicionalmente do interior, católica, apostólica, romana. Mas esse tio um dia converteu. E quando ia para as festas da família, quando eles chegavam, ele e a sua esposa, parecia um ET, um alien, que estava chegando no meio da nossa festa, para atrapalhar a nossa festa. E isso era do mundo, ok? Incomodava. Por quê? Porque a sua luz incomoda. Você não precisa falar nada, é só sua presença. Incomoda. As trevas se incomodam. E eu lembro que numa dessas festas, eu ali jovem, mundano, eu gostava de jogar sinuca. Quem gosta de jogar sinuca aqui? Os irmãos estão com medo de levantar a mão, achando que é pecado jogar sinuca. Tenha liberdade. Me convida depois, eu vou te dar uma aula. Obrigado. Brincadeira. Irmãos, meu primeiro presente foi uma mesa de sinuca com 4 anos de idade.
É só uma brincadeira. Volta aqui. Na casa dos meus pais tem uma mesa de sinuca. Esse tio meu, então, que ia para lá, que hoje ele é pastor, ele ia, e ele sabia que eu gostava de jogar sinuca. O que ele fazia, então? Vamos jogar, eu te desafio. Mexeu com o meu brilho, né? Mas enquanto a gente jogava, o que ele fazia? Pregava para mim. Já vem ele com essa conversa chata. Ah, não, de novo. Ah, mas tá bom, vamos jogar sinuca. Irmãos, preste atenção. Um dia eu tive uma experiência com Jesus. Nesse dia, quem que eu lembrei? O Deus dos meus tios. Eles, depois que eu converti, eles estavam contando para mim. Eles me chamam de Júnior, né? Sou Paulo Caparelli Júnior, Juninho. Eles falavam: Juninho, nós estávamos orando na nossa família para Deus levantar alguém. Eu estava até pensando que era o meu irmão. Mas você sabe de uma coisa? Deus levantou, foi você, o mais improvável, para você ser uma boca de Deus aqui na nossa família. Irmãos, eu tomei aquela palavra para mim. Meus primos converteram. Minha mãe converteu uns 3 anos atrás, entregou a vida para Jesus, na antepenúltima vez que eu fui lá no Brasil. Meus tios, muitos deles aceitaram Jesus. Mas o mais impressionante de tudo foi meu avô. Meu avô, ele era o patriarca da família. Ele era aquele que dava direção para toda a família. Eu tenho 10 tios por parte desses avós. É muita gente. A família reunia, eram 100, 120 pessoas. Os almoços de domingo eram assim. Quem lembra aqui dos almoços de domingo? Era bênção. Esse avô e essa avó, certo dia eu estava lá na cidade deles e fui visitá-los. Eu tinha nascido de novo, cheio do Espírito, como sou hoje, cheio do Espírito. E sempre que você orar, ore para que seu pastor seja cheio do Espírito. Eles estavam lá e eles falaram: meu filho, eu e sua avó, nós estamos sentindo umas dores, está muito ruim. Eu lembrei, né, de um irmão que falou: ore quando alguém estiver enfermo perto de você, que Deus vai manifestar. Falei: agora. Deixa eu orar pelo Senhor, o Espírito Santo está aqui, Ele vai curar o Senhor. Irmãos, eu orei, sem pretensão alguma, só crendo. Naquele momento, o Espírito Santo curou a minha avó e meu avô imediatamente. Sabe o que aconteceu depois? Meu avô entregou a vida para Jesus. Foi para uma Assembleia de Deus do interior. Batizou. Eu vi o batismo dele. Preste atenção. O Deus dos meus tios me usou para alcançar minha família. Inclusive os meus avós. Eu vou encontrar com ele naquele dia. Como vocês vão encontrar os seus queridos que nasceram de novo naquele dia. Preste atenção. É muito importante você ter um ambiente familiar que confessa que Cristo Jesus é o Senhor. O Deus da sua família é o Deus dos seus filhos. Não despreze isso. Por mais que agora pareça que eles estão distantes, o Senhor vai os lembrar. Olha aqui para mim. Moisés tinha fugido. Já tinham se passado décadas que Moisés estava fora daquilo que Deus o havia chamado. Na verdade, ele nem se lembrava mais dessas coisas. Mas Deus um dia se manifestou para ele. E a primeira coisa que Deus usou foi lembrar que ele era o Deus dos pais dele. Mesmo que seus filhos estejam distantes, longe do Senhor, Deus vai encontrá-los. Porque nós vamos ver daqui a pouco, que a Bíblia fala que Deus os encontrou. Deus vai encontrá-los e vai lembrá-los: eu sou o Deus dos seus pais. Vocês estão comigo? Sabe, a revelação de Deus, ela começa sempre no ambiente da família. Por que eu amo tanto a célula? Porque a célula também é uma expressão da família. É nesse lugar que você recebe revelação. Eu amo muito a forma que nós nos organizamos como igreja, porque a célula te dá a liberdade para você expressar família ali dentro. Cuidado, paternidade, irmandade. E enquanto vocês estão sendo família ali,
E Deus, sendo Deus de vocês, pessoas que vão nascendo de novo, vão olhando para vocês e tendo vocês como referenciais, como o Deus de vocês. Mas em Êxodo, capítulo 3, verso 7, o Senhor continua dizendo, sabe, eu preciso te dizer o que Deus colocou no meu coração nesses dias. O meu povo, a minha igreja, os meus filhos, estão lá no mundo, envolvido com as coisas desse mundo, debaixo de opressão, debaixo de condenação, debaixo de sofrimento. E eu os vejo, e vejo o clamor que eles têm no coração, para serem livres disso, e não estão conseguindo. Então se levanta nesses dias, para trazer libertação sobre a minha igreja. Foi isso que Deus me enviou aqui hoje. Preste atenção aqui. Êxodo 3, 7. Disse ainda o Senhor, certamente, com certeza, vira para o irmão que está ao seu lado, fala para ele, com certeza, não tenha dúvida, creia, com certeza o quê? Vi a aflição, fala comigo, aflição, do meu povo que está no Egito, fala Egito, ouvi o seu clamor, fala assim, ouvi, por causa dos seus opressores, exatores, opressores, fala opressores, conheço-lhe o sofrimento. Preste atenção, aqui já dá uma pregação para 2 dias a gente sentado aqui juntos. Ninguém fala amém. Irmãos, pastor, sabe o que pastor faz? Prega. Prega. Então você tem que gostar. Quando você vier aqui, você tem que gostar de ouvir pregação. Amém? Vamos lá. Primeira coisa é vi a aflição do meu povo. Olha aqui para mim. Talvez você está aqui nesses dias passando por aflições. Mas deixa eu te falar. O Senhor já viu. Olha, se a sua mãe, quando te vê aflita ou aflito, já não consegue ficar inquieto, já não consegue ficar sem tomar uma decisão de te ajudar, quanto mais o Senhor. Se os seus pais que são maus sabem dar boas dádivas, quanto mais o seu Pai Celestial, que é completamente bom, não vos dará graciosamente com Ele, com Cristo, todas as outras coisas. Preste atenção, Deus já viu a sua aflição aqui hoje. Isso é um bom sinal. Está perto a sua libertação dessa aflição. A segunda coisa que a Bíblia fala é que esse povo estava no Egito. Eu expliquei para vocês domingo passado o que significa Egito. Egito significa duplo estresse. O que o mundo lá fora faz? Te estressa. O tempo inteiro, o que ele está produzindo em você? Estresse. Mas não é qualquer tipo de estresse, é um duplo estresse. A maior base de enfermidades que existe hoje se chama estresse. Por que as pessoas ficam enfermas? Por causa do estresse. Por que a sua imunidade baixa? Por causa do estresse. Por que seu cabelo fica branco mais rápido? Por causa do estresse. Não dos irmãos aqui, porque nós somos livres do estresse. E quando o branco aparece, são expressão da nossa sabedoria. Amém? São os anciãos. Preste atenção. Egito, como eu disse para vocês, significa duplo estresse. Todos aqueles que estão debaixo da influência do mundo estão debaixo de estresse. Se você está estressadinho, meu irmão, lembre-se, o mundo não é para você. Outra característica do Egito, que eu falei no culto passado, dificuldades dobradas. Já viu que tem coisas fáceis para se fazer, mas difíceis de acontecer? São dificuldades dobradas. Isso é uma característica daqueles que estão dependendo do mundo. Não dependa do mundo, dependa de Cristo. A característica desse povo então é que eles estavam no estresse dobrado, no Egito. E todas as vezes que você está debaixo da influência do Egito, inevitavelmente vai haver aflição e também opressão. Você sabe o que é uma característica de crente oprimido? Crente oprimido é crente calado. Pastor Marcos entendeu. Ele não é oprimido. Crente oprimido é crente que não fala amém.
Agora deu certo, né, pastor Marcos? Aleluia. Sabe, mas é sério. Irmãos, lembre de uma figura. Quem que é casado? Eu sou casado. Nós somos maridos, amém? Crente oprimido é marido emburrado. Como que marido emburrado fica? Não, as irmãs não falam amém, não, senão o seu marido vai ficar emburrado aqui. Preste atenção. Crente oprimido, irmãos, é crente que está calado, quieto, emburrado, não libera a palavra da fé, não libera a mensagem que recebeu, não libera a fé, porque a fé, você libera ela como? Falando. Por que o diabo quer te deixar oprimido? Porque ele quer te deixar calado, e quando você está calado, você não libera a fé, porque crie por isto. Você entendeu? Vocês estão comigo? Você percebe como que o mundo age? Como que Faraó quer agir na sua vida? Ele quer te prender, ele quer te tirar a liberdade que você tem em Cristo. Continuando. A última parte do texto diz: o Senhor conhecia-lhe o sofrimento. Preste atenção. O Senhor viu o sofrimento, foi ou não foi? Foi ou não foi? Agora os irmãos estão falando até mais. Eu estou ficando até mais cheio de fé e alegre aqui. Aleluia. Até a opressão está saindo. Aleluia. O Senhor viu o sofrimento. Mas a segunda coisa que você vê é que ele conhecia ali o sofrimento. Por que você conhece a sua esposa? Marido. Por quê? Porque você tem intimidade com ela. Quem ouça, entenda. Você tem intimidade com ela, em todos os aspectos. Deixa eu te falar uma coisa. Antes mesmo de você ter intimidade com Deus, Ele já tem intimidade com você, porque Ele conhece cada pensamento seu, cada palavra sua, cada quadradinho do seu coração. Ele conhece tudo a seu respeito. Então o Senhor não só vê sua aflição, mas Ele te conhece intimamente. Agora eu vou te falar uma coisa. Quantos aqui têm filhos? Você ama seu filho? Olha só, preste atenção. Se você sabe que seu filho está debaixo de opressão, se você sabe que seu filho está debaixo de aflição, se você sabe que seu filho, inclusive, está sofrendo, eu tenho certeza que você não vai parar enquanto você não resolver esse problema. Certeza absoluta. Absoluta. Agora, se Deus sabe que você está sofrendo em alguma área, tenha certeza absoluta que Ele já se levantou para te libertar dessas áreas que você está sofrendo. Você percebe? Olha, viver no mundo é uma vida muito terrível. Crente, então, que vive no mundo é pior ainda. Porque ele conhece a verdade, mas não dá conta de desfrutar do mundo. Porque fica o tempo inteiro debaixo de acusação. Sabe, se você está aflito aqui hoje, eu preciso te dizer, o Senhor te trouxe aqui hoje para te libertar. Continuando, no verso 8, como é que está meu tempo aí, gente? Tá bom, aleluia. Dia todo, isso é glória demais. Eu ouvi um negócio desse. Olha, não é qualquer pastor que pode ouvir um negócio desse, não. Eu sou um deles. Eu acredito, sabe? Eu acredito nos irmãos. Aleluia. Êxodo 3:8. Olha o que diz o texto agora. Por isso, desci a fim de livrá-los. Primeiro, olha só, Deus viu o sofrimento. Deus conheceu o sofrimento. Agora Deus não ficou parado. Não fique parado quando você vê o sofrimento dos seus irmãos. Quando você vê algum irmão debaixo de opressão, não fique parado. Quando você vê alguém passando por sofrimento, não fique parado, reaja. Esse é o coração de Deus. Mas olha só, Deus viu o seu povo sofrendo e conhecia o sofrimento, a opressão. O que Ele fez? Desceu. Quem desce é porque está onde? Não te lembra ninguém? E Ele, sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou e se fez a imagem de servo. Deus desceu na terra por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é um texto profético. Por que é profético? Porque isso aqui está anunciando o libertador, o verdadeiro libertador, que é Cristo. Cristo desceu, Ele deixou o trono dele e desceu nessa terra para que eu e você fôssemos libertos de toda a opressão, aflição, em o nome de Jesus. E olha o que Ele diz mais. Desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios. Desceu para quê? Para te livrar do estresse.
para te livrar da opressão de Satanás. Desceu para quê? Para te livrar. Para te livrar. E para fazê-lo subir daquela terra. Aleluia. Preste atenção. Olha aqui. Isso aqui não está aqui por um acaso. Isso aqui está falando de várias coisas. Inclusive, da volta de Jesus. Porque aquele que desceu, subiu. E da mesma maneira que ele subiu, nós também vamos subir. Os que estivermos vivos. Senão, nós vamos ressuscitar e vamos encontrar com ele. Preste atenção. Mas não é só isso. No aspecto futuro, mas no aspecto presente. O Senhor quer te exaltar. Quer fazer você subir. Preste atenção. Olha aqui para mim. Não perca isso. Eu estou te dizendo. Sempre o Egito está no lugar baixo. Sempre a promessa de Deus está no lugar alto. Canaã. Geografia na Bíblia não está lá por um acaso. Até a geografia bíblica, Deus quer ensinar algo para nós. Quando Abraão teve fome, a Bíblia diz que ele desceu para o Egito. Saiu do propósito. Quando a terra passou fome, ele saiu do propósito. Quantas vezes você já mudou de casa, mudou de trabalho, mudou de coisas que Deus já havia te prometido por causa das circunstâncias? Toda vez que você anda pelas circunstâncias, você desce para o Egito. Mas aqueles que estão no Senhor, caminhando no Senhor, na visão que Deus deu, sempre vão ser levados para lugares altos. Então, para este presente aqui, para este tempo, Deus vai levar você para lugares altos, a promessas maravilhosas, a promessas grandiosas, inclusive para uma terra, para uma vida plena, que mana leite e mel. Manar leite e mel fala de ser muito produtivo, rico. A Bíblia diz que é uma terra larga. Larga quer dizer o quê? Espaçosa. Eu pergunto para você, escravo tem espaço? Escravo tem recurso? Escravo pode produzir para ele? Não, sempre para o mundo. Toda vez que você depende do mundo, você produz para o mundo. Toda vez que você depende de Deus, Deus te enriquece. Você produz para você, para ele, né, e para a casa dele. Preste atenção. A vida que Deus tem para nós, para mim, para você, é uma vida, como está descrito aqui, ó. Livrá-lo-ei da mão dos egípcios, para fazê-lo subir aquela terra, uma terra boa. Deus tem uma vida boa para você. Pastor, como é isso? Esse evangelho é barato demais. Porque o apóstolo Paulo foi preso, mas mesmo preso, era livre. O dia que você tem decisão para ser escravo de Deus, você é livre, você sabia disso? Mesmo na cadeia, ele era livre, vivia uma vida boa. Porque não é o lugar que você está, que vai definir se é boa ou ruim, é quem você serve. Preste atenção, essa é a vida que Deus tem para você, uma vida boa. Ele tem bons pensamentos a seu respeito. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de crer nisso? De crer que Deus é bom? Você sabia que bom significa bom? Só para você pensar. Deus é? E bom significa o quê? Bom. Preste atenção. A terra é boa. Quando ele está falando da terra, ele está falando do seu coração, do meu coração. Sabe por quê? Porque Deus pegou o nosso coração de carne e transformou, coração de pedra, e transformou ele num coração de carne, um coração sensível. E não só isso, é largo. O que é largo? Capaz de receber tudo que Deus tem para você, porque é largo, é grande o que Deus tem para você. Por isso hoje eu posso lançar a semente aqui da palavra no seu coração, e ele vai produzir a 100 por 1, em nome de Jesus. Olha o que diz mais aqui. Eu quero encerrar falando disso. Êxodo capítulo 3, verso 13. É a primeira vez que vai se mencionar o nome de Deus, este nome de Deus na Bíblia. A primeira vez de algo é muito importante na Bíblia, porque ela vai dar sentido para todas as outras vezes que aparecer. Êxodo 3:13 diz o seguinte: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vir os filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? Verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ponto final. Preste atenção,
Nós estamos falando do Egito. O Egito representa o mundo. Eu falei para vocês no culto passado que a fonte de riqueza do Egito era o Nilo. O Nilo era um grande rio, que às suas margens as pessoas plantavam e colhiam, mesmo em tempos de crise, eles plantavam e colhiam, porque o Nilo nunca secava. E aquilo que era para eles fonte de vida, Deus revelou na verdade que era morte. Por quê? No dia que Moisés entrou na terra como libertador, o rio se transformou em quê? Sangue. Sangue fora do corpo é morte. Aquilo que você pensa que o mundo está te dando, que é bom, que parece ser vida, na verdade é morte. Não dependa do mundo. Essa é a mensagem. Olha aqui para mim. Nesse dia então, Deus manifestou para eles que o Egito, na verdade, é morte. Lembra das rãs? Quem estava aqui no culto, se você não estava, ouça a palavra. Incômodo. E os piolhos? Você lembra dos piolhos também? E inquietação, irritação. O fruto, o produto do mundo na sua vida, atuando na sua vida, sempre vai gerar morte, desconforto e o último, irritação. Se você está debaixo da influência do mundo, essas três coisas vão acontecer na sua vida, inevitavelmente. Mas nós não estamos debaixo da influência do mundo, amém? E olha só, agora Deus aparece revelando um nome. Isso tem dois aspectos. Primeiro aspecto, eu sou o que sou. Quer dizer o quê? Você precisa de provisão? Quantos precisam de provisão aqui nessa manhã? Eu preciso. Eu sou sua provisão. Quantos precisam de alguma cura? Eu sou a sua cura. Quantos precisam vencer em alguma área na sua vida? Eu sou a sua vitória. Eu sou o que você precisa, em outras palavras. Não dependa do mundo, não dependa das circunstâncias, não dependa de homens, dependa de mim, porque eu sou tudo que você precisa. Eu sou. Isso é um aspecto do nome. Mas o segundo aspecto é Senhor. Olha só o que diz o texto, verso 15. Disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, fala comigo, o Senhor. É a primeira vez na Bíblia que aparece o Senhor. Senhor quer dizer o quê? Ele é meu dono. Depois que você descobre que tudo que você precisa está no Senhor, no eu sou, só te resta servir a esse Senhor. Por quê? Porque Ele está te dando liberdade para não depender das coisas desse mundo, e nem desse mundo. Você é livre para escolher agora servi-lo. Então por isso, primeiro você experimenta da provisão, depois você serve. Lembra de Pedro? O apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro estava lá pescando, passou a noite inteira pescando. Jesus foi lá, usou o barco dele. Um tempo depois, Jesus falou para ele: olha, vai lá e lança a rede ao lado direito do barco. Senhor, eu passei a noite inteira pescando. O que é isso? Mas sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. A Bíblia diz então, que Pedro foi lá e pescou, e as redes quase que se rompiam, teve que chamar os amigos do lado, porque era bênção demais. Eu sou sua provisão. Mas depois disso, que ele experimentou o milagre da provisão, sabe o que aconteceu? Senhor, Tu és o Cristo. Senhor, Tu és Deus, afasta-te de mim. E a partir desse momento, o que aconteceu? Passou a servi-lo. Passou a ser um discípulo. O que está acontecendo aqui agora? Moisés, eu sou tudo que você precisa. Me serve, porque eu também sou o Senhor. Sabe a forma de você ser livre do mundo? Entendendo que Jesus Cristo não é só Senhor, só Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu me faço escravo de Cristo. O que é fazer esse escravo de Cristo? É não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que te salvou. Então o convite nessa manhã para você e para mim é: venha servir o Senhor. Porque Ele tem uma proposta para nós lá no deserto. E a proposta é: deixa meu povo ir para me servir, para me adorar. A Bíblia diz que quando esse povo saiu do Egito, eles saíram cheios de ouro, prata e pedras preciosas. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Cheio de ouro, cheio de prata e cheio de pedras preciosas. Ouro fala da natureza divina. Prata fala da redenção. Pedras preciosas fala dos dons do Espírito. Todas as vezes que você tira seu coração do mundo,
o Senhor vai te encher da natureza dele. O Senhor vai te dar a revelação do preço que foi pago na cruz. Mas mais do que isso, o Senhor vai liberar dons no seu espírito. Dons para você ser usado na vida da igreja. Quando o povo parte do Egito, ele sai cheio de provisão. No dia que você decide não viver debaixo da influência do Egito, Deus envia sobre a sua vida provisão. Isso é um grande sinal. Mas depois, você está livre para servir a Deus. E nada mais vai concorrer com o tempo, com o seu tempo para Deus. Então eu te desafio hoje a experimentar de um milagre de provisão na sua casa, na sua família, apenas crendo nessa mensagem. Posso te dizer mais? A provisão que Deus trouxe sobre eles, mais tarde, ia ser utilizada para construir uma casa para Deus. A provisão que Deus envia na sua vida, nunca se esqueça, é para você investir na casa de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o convite aqui hoje, Senhor, é para que o nosso coração esteja no Senhor. E se você se identifica com essa mensagem, percebe que seu coração está com muitas coisas, está concorrido com muitas coisas, eu quero te convidar a vir aqui à frente como sinal de alguém que entendeu a mensagem, como sinal de alguém que quer nesse momento experimentar de um milagre de provisão. E não só isso, mas como um sinal de alguém que vai servir o Senhor nesses dias. Eu quero te desafiar, igreja, a servir o Senhor nesses dias, a ser boca para testemunhar na sua casa, a ser boca para testemunhar na sua célula, a ser boca para testemunhar diante das situações, diante das pessoas, a ser aquele enviado para orar em casas e as pessoas serem curadas, a levar a mensagem do Evangelho. É tempo de servir a Deus. Essa é a mensagem desses dias. É tempo de servir a Deus. Não deixe que o mundo roube isso do seu coração. É tempo de servir a Deus. É tempo de se posicionar em casa e servir ao Senhor. É tempo de servir ao Senhor. Se você percebe que você se esfriou no meio do caminho, há hoje provisão para você servir a Deus. Vem aqui à frente. Hoje mesmo você vai ver coisas destravando na sua vida. Você vai ver problemas duplos que você tem enfrentado dissipando, porque você está decidindo colocar o seu coração no lugar certo e servir ao Senhor. Quero te convidar a vir aqui à frente, você que quer servir o Senhor nesses dias, nos dias do tempo do fim que nós estamos vivendo. Quero te convidar nessa manhã a vir aqui à frente e se comprometer com o Senhor, se comprometer em edificar a casa de Deus, se comprometer em servir ao Senhor como sacerdote. Sabe, Jesus, no dia que foi preso, perguntaram: quem é Jesus? Ele respondeu: eu sou. Quando ele falou isso, os soldados todos caíram diante dele, tamanho poder. Quando você descobre que Jesus é o Senhor, não resta outra coisa a não ser se dobrar diante do seu Senhor. Quando você descobre que o Senhor é o Senhor da sua vida, a única coisa que se espera de você é que você se dobre e se deixe ser conduzido por Ele. Sabe, é tempo de ser conduzido pelo Senhor hoje. Enquanto nós ministramos essa canção, vocês que vieram aqui à frente, abra o seu coração para Jesus. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Eu quero pedir os pastores, os líderes, para impor as mãos e nós orarmos agora. As pastoras, as líderes, liberam a palavra na vida desses irmãos. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover.
vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Erga suas mãos, erga suas Vai mãos. chover, Erga suas mãos, fala para o Senhor. vai chover. Tu és o Senhor da minha vida. Libera essa palavra. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Aleluia. Irmãos, primeira coisa que aconteceu com esse povo, depois que eles saíram do Egito, depois que eles decidiram, eles nem tinham saído ainda, mas tinham decidido sair do Egito, foi provisão vindo sobre eles. A segunda coisa que aconteceu ainda dentro do Egito é que não havia nenhum manco, nenhum enfermo. Eu pergunto para você, 2 milhões de pessoas, será que não tinha enfermos lá? O que aconteceu? Eles tomaram a ceia, como nós fizemos aqui. Eles comeram do cordeiro, que significa palavra. Quando eles comeram do cordeiro, naquela mesma noite, mancos foram curados, velhinhos foram revigorados, fortalecidos. Um milagre sobrenatural na vida física deles, na saúde deles aconteceu. Decida sair do Egito hoje. Receba cura no seu corpo físico. Receba agora força, vigor, saúde contra qualquer vírus, imunidade em nome de Jesus. Outra coisa também aconteceu, e eles perceberam isso na caminhada. A roupa deles não envelhecia, não rasgava. As crianças, quando elas iam crescendo, a roupa deles ia crescendo juntos. Porque tudo que Deus faz na sua vida, nada se perde, nada vai se perder. Tudo que Deus tem te dado, nada vai se perder, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida provisão, saúde e sabedoria para caminhar diante de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu abençoar seu dia, sua semana. Pai, nós te agradecemos. Nós declaramos sobre a vida dessa igreja que os meus irmãos não dependem do Egito. Antes, o Senhor, é o provedor, é aquele que cura, que sara, que protege. O Senhor é o prazer deles, o Senhor é a alegria deles. Por isso, nesta semana, o Senhor se manifesta a eles de uma maneira íntima no coração dos meus irmãos. Que eles sejam guardados e abençoados, e vejam a provisão caindo sobre eles sem detença, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus.